Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é bom. Seja bem-vindo, meus irmãos, que bom estarmos juntos em mais este culto público ao Senhor. A igreja está linda hoje, bênção. Meus queridos, por gentileza, abra a tua Bíblia comigo, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, para os irmãos que têm acompanhado os últimos cultos, vindo de 2 meses de uma série de mensagens, igreja, uma comunidade de discípulos. Foram 2 meses de muito aprendizado com as Escrituras. Nós vimos tantas palavras de exortação, palavras que nos levou a uma reflexão, a uma autoanálise. É muito bom olharmos a igreja de dentro para dentro, né? Quando nós nos sentimos parte e podemos analisar a igreja a partir do nosso comportamento como discípulos do Senhor, a importância, entender o que é ser de fato um discípulo de Deus e como isso forma uma igreja. A igreja é formada, a igreja invisível de Cristo Jesus, é formada por verdadeiros discípulos, não necessariamente por pessoas que frequentam uma determinada denominação, mas a igreja de Cristo, aquela que é a noiva, aquela que estará com Ele na glória e já desfruta das bênçãos do seu reino. Essa igreja é formada pelos verdadeiros discípulos do Senhor. Muito bem, a partir de agora nós vamos entrar aí numa sequência de sermões, sem uma série específica, durante este mês de agosto. Em setembro retomaremos uma nova série de mensagens. Por isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Esse texto é um texto que volta e meia eu preciso remeditá-lo, se é que existe esse verbo aplicado dessa forma. Eu preciso revisitá-lo, eu preciso aplicá-lo à minha vida, porque ele serve de alerta, ele é um grito, ele fala de um chamado, e a gente vai entender sobre isso, lendo dias atrás sobre determinado assunto, sobre esse tema. Eu fui levado a revisitar esse texto, e eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia nesse texto do profeta Isaías, capítulo 55, você que está nos acompanhando também de casa, pela internet, por favor, abra a tua Bíblia aí. Se você não tem a nova versão internacional, está projetada aqui para você no telão. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos do capítulo 55 de Isaías. Veja que texto maravilhoso, vamos ouvir com atenção, com reverência, a palavra de Deus que nós vamos ler. Diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, louvamos o teu nome, tu que é Deus de graça, Deus de misericórdia, nosso Deus soberano, nosso Pai eterno, misericordioso e bondoso, conforme cantamos ainda há pouco. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder ler a tua palavra livremente ainda neste país que nós vivemos. Isso é graça na nossa vida, podermos ouvir a tua santa palavra, aprender com ela, que possamos desfrutar desses momentos preciosos, com toda a nossa atenção, com toda a nossa reverência, com toda a nossa necessidade, Senhor, de nos alimentarmos da tua santa palavra. Assim eu te peço, Senhor, que eu seja um instrumento tão somente da tua palavra neste lugar, para a bênção da tua igreja, para o bom alimento
dos teus filhos que aqui estão ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, deixa a tua Bíblia aberta aí e vamos passear nesse maravilhoso texto de Isaías. Eu queria começar falando para vocês que a igreja, ela sempre sofreu altos e baixos na sua história, e isso acontece desde o Israel do Antigo Testamento até os dias de hoje. Essa síndrome da montanha russa, né? Altos e baixos, ela é uma experiência que o povo de Deus vivencia desde o princípio e persiste até hoje. A igreja do século 21, eu falo desses altos e baixos espirituais que nós vivemos. Com base no que está relatado nas Escrituras e que nós conhecemos, somado a um exercício de autoanálise que convém que nós façamos sempre, um exercício de autoanálise, nós podemos afirmar, meus queridos, que muito dos perrengues da igreja, muito dos perrengues que a igreja passou ao longo da sua história e passa hoje, poderiam ter sido evitados, ou ao menos abreviados, que fossem tempos de baixas abreviados, mais breves, se ao menos houvesse um combate sistemático a o que eu vou chamar aqui de crise de inanição espiritual, que costuma acometer membros da igreja constantemente. Vou explicar. O que é uma inanição? Inanição nada mais é do que a falta de alimento, a debilidade que causa no indivíduo, no organismo, porque este organismo está mal alimentado. Metaforicamente, nós podemos dizer que uma pessoa fraqueja espiritualmente quando ela está desnutrida, quando ela está vazia. Trazendo agora para a realidade da igreja, o corpo de Cristo, nós podemos dizer que a ausência de fome e de sede de Deus é um dos principais sintomas de um organismo debilitado espiritualmente. No outro aspecto, trazendo agora para a realidade individual de cada um de nós, cada membro do corpo, a falta de sede e de fome do Senhor é algo que pode, inclusive, diferenciar falsos de verdadeiros cristãos. Sim, cristão de verdade, escuta, sente sede e sente fome de Deus. Isaías vai abrir esse trecho aqui do seu livro com um convite. Nós vamos já aprender detalhes sobre isso, e é um convite contundente. Parece que é um convite lançado ao vento, assim como quem para muitas pessoas, o próprio texto aparenta isso, mas também o mesmo texto vai deixar clara que essas palavras, embora aparentemente universal, geral, elas têm um alvo certo. E quem é? O que é que diz a palavra? Venham todos vocês que estão com sede, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comam. Então veja que o convite, embora lançado ao vento, ele tem um alvo certo. Quem são as pessoas que têm sede e que têm fome? Ou seja, para aqueles que por sua condição de faminto e de sedento vão dar ouvidos àquela convocação que o profeta está aqui sendo usado por Deus para transmitir para o povo. Meus irmãos, muitos ouvem repetidas vezes chamados como esse aqui que Isaías proclama. Ouvem muitas vezes, culto após culto, ou esporadicamente quando aparece na igreja para ouvir. Todavia, o convite não tem efeito eficaz para todos que ouvem. Talvez nem todos que estão ouvindo aqui vão conseguir ouvir, vão entender. Porque é a condição do ouvinte que faz toda a diferença.
só serão tocados pelo convite aqueles que sentem necessidade daquilo que está sendo oferecido. Não é questão de simplesmente eu vou para a igreja para me sentir bem. Eu tenho necessidade de estar na igreja? Eu vou para ouvir a palavra porque aquele pastor prega coisas tão legais, eu me sinto tão bem. A necessidade é a satisfação própria. Esse texto trata de um convite muito específico. Mas que convite será esse, hein? O que é de tão especial? Qual é a relação desse texto com a nossa vida? Texto que de tanto tempo atrás, milhares de anos para trás, o que isso tem a ver com a nossa vida? São perguntas a serem respondidas aqui, eu espero, ao longo desta mensagem. Antes de nós mergulharmos aqui o texto, propriamente dito, é importante frisar que na divisão do texto do livro do profeta Isaías, são 66 capítulos, a partir do capítulo 40, nós estamos aqui incluídos, até o final do livro, lá o capítulo 66, o profeta vai revelar planos de Deus, isso é importante, planos de Deus para a libertação do povo de Judá. Isaías profetiza tanto para o reino do norte, chamado Israel, quanto para o reino do sul, que se chama Judá. A maioria das suas profecias é para este povo, o reino do sul. Então, a partir do versículo 40, ele vai ser mais específico para falar de planos de Deus para a libertação de Judá do cativeiro babilônico, e também vai usar toda essa parte aí do texto, ele vai intensificar as suas palavras messiânicas, ou seja, ele vai falar muito sobre a vinda do Messias. E aqui no capítulo 55, mais precisamente nesses 3 primeiros versículos aqui, texto do nosso sermão de hoje, nós vemos uma conclamação profética de Isaías aos futuros exilados na Babilônia, para que eles retornem para Jerusalém e assim terem as suas vidas restauradas. É importante que a gente entenda isso, porque as palavras ganham todo um sentido. Venham, né? É esse o sentido de vir, de retornar. Ele está falando com um povo que futuramente estaria ali exilado na Babilônia por causa dos seus pecados e do seu afastamento de Deus. Meus irmãos, nós veremos ao longo aqui da nossa exposição que esse chamado feito por Isaías, ele permanece muito atual, fortemente presente nos dias de hoje, como uma proclamação que é dirigida a todos que podem ouvi-la, esta proclamação. Ou seja, não apenas ouvi-la, mas a todos que podem compreender o convite do Senhor. E aí sim, desfrutar de uma vida abundante que há somente em Jesus Cristo. Aleluia. O tema da nossa mensagem é baseado nesse convite da parte do Senhor. E cabe à igreja não apenas escutar, mas reproduzir este convite em alto e bom som, a fim de que ele alcance todos que possam ouvi-lo. Um chamado aos que têm sede e fome é o nosso tema central de hoje, meus irmãos. Nós vamos desdobrá-lo em 4 pontos, ao longo desses 3 versículos aqui, que abrem o capítulo 55 de Isaías. Tudo bem até aqui? Vamos seguir juntos. Nós já vimos então que esse texto nos remete a um convite que parece ser lançado ao vento, para que todos possam ouvir, mas nós temos um paradoxo aqui. Apesar de aparentemente ser um convite para todos, para um grande número de pessoas, e isso acontece sim, um chamado para, muitas vezes, para igrejas que estão lotadas de pessoas, mas ao mesmo tempo trata-se de um convite restrito a um grupo muito específico, aqueles que têm sede, como vemos aí no primeiro versículo, a primeira parte do versículo 1, olha o que diz, é uma intimação aos sedentos. Olha o que diz o texto, primeira parte do versículo 1, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Verbo
imperativo, né? Quantas vezes falamos nisso? Porque é muito importante quando o verbo ele é colocado dessa maneira na Bíblia. Então a gente vê que esse verbo ele deve ser entendido como um convite, mas não um convite opcional. Sim, não é opcional. É um chamamento, venham, e tem o peso de uma convocação. Ao mesmo tempo que o profeta convida, ele está convocando. A intimação aí, aos ouvintes, venham, vai se encontrar com a necessidade básica do ser humano de hidratar-se, né? Quem está sedento, almeja por água, não é fato? É muito interessante a gente pensar na realidade daquela situação ali e o que Isaías está fazendo comparativamente nesse momento. Estudiosos entendem, e claro que é muito plausível, e eles concordam, que o modo como o profeta repete esse verbo, pelo menos esse venham, pelo menos 4 vezes, tá? Pelo menos 4 vezes, só nesse primeiro versículo, parece replicar o ato daqueles vendedores de feiras livres, sabe, da época, que ficam falando para as pessoas, anunciando itens que precisam ser comprados. Aqui no caso destes versículos é a água, o pão, o leite, vinho, são itens que o profeta vai citar. Então ele usa esse verbo no interativo, né? Verbos na verdade, venham, comprem, comam, escutem. Ele está reproduzindo o apelo dos vendedores, um grito de um vendedor, para que pareça urgente a necessidade de compra. Sabe como aquele vendedor que a gente encontra aí nas feiras? Oferta, liquidação, é a última oportunidade, não percam o preço aqui, super baratinho, sabe? E te causa aquela vontade de comprar, faz você sentir necessidade daquilo. É mais ou menos isso que ele está colocando aqui, nessa parte A do primeiro versículo. E qual era o produto que estava sendo oferecido aqui? Água. Água. Assim sendo, o clamor do vendedor, o clamor repassado por Isaías aqui, ele tem o peso de urgência para alguns, mas para outros não. Quem não tem sede, por exemplo, não vai sentir nenhuma urgência de comprar essa água. Só sente necessidade de água quem está com sede. Por mais que o vendedor esteja ali dizendo, venham beber da sua água, se você não estiver com sede, aquilo não vai lhe interessar. Essa água que ele está falando aqui, esse senso de urgência, é a mesma água, por exemplo, eu até separei esse texto para a gente ler, a água mencionada pelo salmista, lá no Salmo 42, quando ele diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aquele salmista, a pontos estudiosos, ele era um levita que estava distante de Jerusalém. Jerusalém representava a cidade santa, o lugar onde estava o templo, que simbolicamente era a presença de Deus. Então, quanto mais perto do templo, quanto mais perto de Jerusalém, mais perto simbolicamente eu estaria de Deus. Ele era um levita que trabalhava no templo, e ele estava distante de Jerusalém. O resto do Salmo 42 mostra isso, sugere isso. Então ele estava distante e com sede, sedento de Deus. Ele queria estar em Jerusalém, e ele fala, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isaías está então aqui conclamando profeticamente aquele povo que estaria exilado pelos seus pecados, a retornarem a Jerusalém, onde haveria água abundante. Não apenas um retorno geográfico, meus irmãos. Muitas pessoas acham que simplesmente retornar para a igreja geograficamente quer dizer voltar para o Senhor, quer dizer estar perto do Senhor. Muitas pessoas estão na igreja, assistindo todos os cultos, porém há quilômetros de distância do Senhor. A gente vai entender isso, estamos falando tudo simbolicamente. Obviamente Deus, Ele é onipresente. Parafraseando as palavras do profeta aqui, é como se ele dissesse, os que têm sede de Deus, venham beber da sua água. Ei, você tem sede de Deus? Então venha beber da água do Senhor. Talvez isso explique, meus queridos, porque que tanto de nós
não conseguimos ouvir, ou então nos falta compreensão da urgência do chamado. Muitos não ouvem porque não têm sede. Pouco importa o chamado. A falta de necessidade do Senhor talvez explique a apatia de muitas pessoas que estão na igreja. São ouvintes, estão nos cultos, mas não se esforçam para ter um laço com a comunidade. Não assumem um compromisso com o corpo. Outros apenas consideram que as palavras que ouvem nas pregações não têm nenhuma diferença na sua vida, porque falta sede. Reflete aí, a sede de Deus, meus irmãos, acompanha aqueles cuja mente regenerada é capaz de compreender a urgência. Por isso, atendem ao chamado. Muitas vezes não sentimos a sede de Deus, meus irmãos, porque nós estamos mais interessados em beber da água adocicada que o mundo nos oferece. O mundo tenazmente nos oferece. E gostamos de beber dessa água. E chegamos na igreja saciados. Então a água que me é oferecida aqui, eu não estou com sede. Mas a diferença entre o líquido adocicado e agradável que o mundo nos oferece, meus irmãos, e a água que Isaías está se referindo aqui, é uma diferença muito simples. A água que o mundo oferece, ela acaba. A água que vem do Senhor, ela é viva e ela é eterna. Quando ele usa o verbo no imperativo aqui, Isaías está replicando aquele clamor dos vendedores das feiras para chamar a atenção dos sedentos. E o sentido é de urgência. Você não entendeu ainda que é urgente? Vai adiar até quando? Ainda não entendeu o que é urgente? Eu espero que a palavra te explique hoje essa urgência. O sentido é de urgência. A fonte de águas vivas está sendo oferecida de graça. E aqui o profeta, indubitavelmente, meus irmãos, aponta para o Messias, aponta para Jesus. João capítulo 7, o próprio Cristo diz assim, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água, ela é viva. Versículo 39 ainda, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. João 4, versículo 14, diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque ela é eterna. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. É impressionante como muitos que se dizem cristãos preferem beber da água lá de fora do que beber da água do Senhor, que é eterna. É impressionante. Tem coisas que não entram na minha cabeça, mas há um tempo para todas as coisas. Uma vez bebida, meus irmãos, a água da vida que corre no interior da igreja, ela precisa ser desfrutada sim, mas precisa ser anunciada. O dever de anunciar o evangelho, meus irmãos, é um reflexo sintomático daqueles que beberam da água, daqueles que entenderam, daqueles que estão bebendo da fonte. Os crentes têm um dever moral de fazer ecoar para todos que possam ouvir as palavras do profeta Isaías: venham, 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 todos vocês que estão com sede, venham às águas, venham, é nosso dever. Quem um dia teve sede para beber das águas, agora tem a tarefa de oferecer a outros, a outros
a água da vida que recebeu. É isso que nós temos feito? Devemos nos perguntar. A sequência de Isaías, acompanha, vai trazer agora algo surpreendente, né? Mas ao mesmo tempo ilógico. Veja que produtos são oferecidos para venda, mas quem estiver interessado não precisa ter dinheiro para comprar, né? Isaías fará aqui agora uma intimação. Vimos que é mais do que um convite, é uma convocação, uma intimação agora a quem não pode pagar. Olha o que diz as partes B e C do primeiro versículo. Diz assim, ó: e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Mais uma vez, verbos no imperativo, repetidos aqui, né? Venham, comprem, comam, venham, comprem sem dinheiro. Comprem sem dinheiro, sem custo. Então, o convite que antes era direcionado aos que têm sede, né? Venham vocês que têm sede, agora se revela um grito direcionado para pessoas necessitadas, para pessoas que não têm como pagar pelos produtos que estão sendo oferecidos ali. O texto está nos revelando aqui, então, entendendo que a carência material, o fato de não ter dinheiro, não é uma barreira para que aquelas pessoas pudessem comprar água, leite, vinho. Não é necessário dinheiro para comprar. Ou seja, não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se ela tem bens materiais ou não. O critério aqui não é esse. Qual é o critério? Ter sede e ter fome. Esse é o critério. A gente tem que entender que as terras ali, naquela época, elas são terras áridas, né? Então, água, ela era um item valioso e era vendida mesmo, nas feiras. Nesse caso aqui, a gente entende dessa forma, não era nada estranho o que estava acontecendo aqui. E Isaías vai citar produtos como leite, como vinho, que são símbolos judaicos de abundância, de satisfação. Então, o que Isaías está fazendo aqui? Mencionando produtos que têm um simbolismo muito forte para o judeu, que eram as pessoas que ele estava escrevendo, né? Eram as pessoas para quem ele estava escrevendo, ele estava direcionando as suas palavras. Então o profeta está dizendo que aqueles que não têm dinheiro algum são bem-vindos para comprar e para satisfazer a sua necessidade. Olha que coisa maravilhosa. Mencionar essa irrelevância aqui do bem material, meus irmãos. Eu acho que tem algumas igrejas que têm que esquecer esse texto, né? Não dá para pregar esse texto, porque o importante é ter grana, né? Então esse texto eu acho que não existe na Bíblia deles. A irrelevância do bem material aqui, meus queridos, significa dizer o óbvio. Não é dinheiro que vai pagar por aquilo que está sendo oferecido. Simples assim. Ora, se não precisa de dinheiro, a dedução é lógica, né? A gente deve pensar o seguinte, que os itens que estavam sendo oferecidos eram então de graça, né? De graça. Mas o texto do profeta é muito claro e ele repete no imperativo: comprem, comprem. Então vemos que a ideia de aquisição é frisada aqui, mesmo que não seja preciso dinheiro. Como é que pode isso? Vamos explicar. Sim, meus irmãos, há uma compra aqui e há um preço. Porém, não serão os necessitados que vão pagar esse preço. Na verdade, a única moeda que um necessitado pode oferecer é a própria necessidade, é a própria carência, ou seja, a incapacidade de pagar pelo que lhe é oferecido. É a única coisa que o necessitado pode dar em troca, a própria necessidade. O texto messiânico de Isaías aqui, meus irmãos, obviamente faz uma alusão à obra de Cristo nas nossas vidas. Obra de amor, de perdão. Nós nos achegamos a Ele com nosso dinheiro, nós nos achegamos a Ele com a nossa intelectualidade, com os nossos dotes, com os nossos talentos. Não, nós nos achegamos a Ele com o nosso pecado, com o nosso vazio, com a nossa necessidade.
E aí Ele nos oferece, nos concede gratuitamente água, vinho, leite, pão, símbolos da abundância que nós recebemos em Cristo Jesus. Aleluia. A intimação de Isaías aqui, meus irmãos, lançada sobre homens e mulheres, sem qualquer possibilidade de pagar o preço, representa a salvação que nós recebemos somente em Jesus Cristo. Aleluia. Não precisamos pagar, mas a relação de compra existe ainda. Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Nós, mortos em pecados, necessitados, incapazes de pagar, nós recebemos o que já foi pago na cruz e nos é oferecido de graça. Apocalipse 21, versículo 6 diz: está feito, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Meus irmãos, a consciência do que Cristo fez na cruz por nós deve nos motivar a desfrutar de tamanha graça, mas também de semeá-la. É dever de todos semear essa graça, a graça que um dia nós recebemos, um dia todos aqueles que ouviram o chamado receberam. Eu queria que você refletisse sobre uma coisa, é um parêntese, mas ao mesmo tempo está inserido aqui. Olha, para ser bem alimentada, escuta, para ser bem alimentada, a igreja não necessita de novas revelações ou profecias, mas sim do alimento que já foi oferecido nas Escrituras. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e custo, meus irmãos. Muitas pessoas vêm para a igreja em busca de novas revelações, de profecias, entre aspas, porque isso afaga a sua curiosidade, a sua cartomancia gospel. Reflete, a igreja precisa de lembrete e não de revelações. Ensinar o que já está revelado aí nas Escrituras, está na tua mão, é o melhor alimento que pastores e líderes podem oferecer aos membros de uma comunidade cristã. Não blá blá blá, conversa fiada, que não tem base nas Escrituras, mas que o povo adora. E talvez a igreja estivesse aqui, não haveria espaço para essa igreja, se eu estivesse contando uma pá de mentiras para vocês, em vez de pregar as Escrituras. Não farei, não posso, não posso. O líquido, meus irmãos, e o alimento eternos já estão pagos, está disponível para quem tiver fome e para quem tiver sede. Esse é o convite que tem que ecoar dos lábios da igreja do Senhor. Vamos seguir. A imagem do comércio aqui, está sentindo, né, que tem um clima de feira na história, né? A feira abençoada aqui. Essa imagem continua, mas agora ela vai ressaltar, é muito importante, a diferença que faz nessa história, o discernimento na hora de escolher o que é bom e o que é ruim para comer. Tem que saber. A escolha, meus irmãos, ela é de vida ou morte. Olha o que diz o versículo 2: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Olha, vamos dividir aqui em duas partes, em 2 pontos aqui, esse momento relacionado à escolha.
Primeira parte, ela vai iniciar-se aí com uma pergunta, né, do versículo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ora, é importante destacar aqui que a pergunta agora não vai fazer menção aos sedentos, tampouco aos que não têm dinheiro, lembra? Está falando dessas pessoas, agora não. O questionamento agora é voltado para quem tem dinheiro, mas o gasta de forma errada, gasta o seu dinheiro de forma errada, e também desperdiçam o seu trabalho com aquilo que não traz satisfação. Não é essa a pergunta? Que adianta gastar dinheiro com aquilo que não é pão, né? Trabalho árduo naquilo que não vai satisfazer. A referência aqui, meus irmãos, é aos pagãos. A pergunta é uma referência a eles, ou seja, aqueles que desperdiçam esforço, aquele que tem riquezas, mas usa a sua riqueza para se alimentar daquilo que não lhes trará nenhuma nutrição espiritual. O ímpio não se interessa por alimento espiritual. Os pagãos não investem seus recursos em pão, que simboliza aqui o alimento espiritual. O pão é um símbolo bíblico daquilo que é fundamental para a vida eterna. O próprio Jesus, ele personifica isso. João capítulo 6, versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. E mais adiante ele vai reforçar, no mesmo capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Esse mundo aqui, uma representação daqueles que atenderão ao chamado, e a carne de Cristo, né, juntamente com o sangue, é o preço que foi pago. Deus usa Isaías aqui, meus irmãos, para alertar o povo para o pecado, e a falta de discernimento que muitas vezes os igualava aos pagãos. Descrentes, ímpios, por ignorância espiritual, eles desperdiçam energia e dinheiro com aquilo que não é pão, ou seja, com aquilo que não traz nenhum proveito espiritual. Quando nós fazemos isso, gastamos o nosso tempo e o nosso recurso com aquilo que não traz nenhum ganho espiritual. Não estou falando de momentos de lazer, não estou falando de momentos que são bênção do Senhor para a nossa vida. Eu estou falando, em vez de eu aplicar um momento precioso que eu poderia estar investindo no meu crescimento espiritual, em alimento bom, eu estou pegando e fazendo exatamente o que os ímpios e os pagãos fazem. E o que acontece com isso? Nos tornamos iguais a eles. É o que fazemos todas as vezes que nós aplicamos o nosso esforço, os nossos recursos e a nossa fé em coisas que não glorificam a Deus, pelo contrário, nos afastam dele. Eu não tenho dúvida que a palavra está falando com alguém aqui, assim como falou comigo. Não te sinta só nessa, estamos juntos. Muitas vezes investimos recursos e esforços para obter alimento ruim, meus irmãos, que não traz nenhuma nutrição espiritual, enquanto o alimento bom, o pão da vida, nos é oferecido gratuitamente para desfrutarmos dele. O texto vai falar aquilo que não é pão, né? Aquilo que não é pão, nesse texto de Isaías também é uma referência ao engano que levou o povo de Judá, o contexto era aquele, que levou o povo de Judá a se afastar de Deus e acabar cativo na Babilônia. Aquilo que não é pão é uma referência a falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos evangelhos, que só trazem ruína espiritual, enganam, seduzem com palavras adocicadas, palavras que alimentam não o espírito, mas a carne, e que não trazem nenhum conhecimento do próprio Cristo. É o que acontece. Então, aquilo que não é pão é uma referência a esse tipo de engano. O apóstolo Paulo, eu botei esse texto aqui para a gente ler rapidinho para reforçar. O apóstolo Paulo, ele vai ratificar o perigo em questão aqui, na questão da escolha. Romanos 16, 17 e 18 diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado
com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês já têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos ingênuos. Pois é. Após anos de cativeiro, meus irmãos, foram 70 anos ali na Babilônia, os judeus estariam ainda mais vulneráveis ao engano. Por isso a parte B do versículo 2 tem um tom de alerta, e agora a segunda parte, um tom de alerta aos que têm fome, vai dizer a parte B: escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Novamente, verbos repetidos aqui, né? É uma maneira clara de Isaías de dar ênfase à sua mensagem. Ele fala: escutem, escutem-me, enfaticamente repetido, significa ouçam com persistência, ouçam com muita atenção. Almeida diz: ouvi-me atentamente, né? Talvez assim você tenha essa versão aí. Ou seja, ao mesmo tempo que Isaías está anunciando algo que é vital, ele está estimulando os seus ouvintes a quererem ouvir, a buscarem entendimento daquilo que eles estão ouvindo. Essa construção aqui está enfatizando que é preciso ouvir aquilo que precisa ser ouvido, aquilo que é pão. Em muitas passagens bíblicas, o verbo ouvir é muito interessante na Bíblia, é muito importante. É usado pelo Senhor, seja por profetas, é usado também pelos apóstolos, é usado pelo próprio Cristo, porque para enfatizar esse alerta do povo de escutar com a devida atenção tudo que vai lhe trazer entendimento essencial para a sua vida. Jesus Cristo, após as suas parábolas, costumava dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam, né? Ele dizia isso. Lá no livro de Apocalipse, o peso ainda é maior, porque tem um peso escatológico, que vai ressaltar ainda mais na vida das pessoas essa necessidade de vida ou morte na hora de escolher. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele complementa: ao vencedor, ou seja, aquele que der ouvidos, aquele que compreender, aquele que ouvir com atenção, ao vencedor darei o direito de comer da água da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Com base no que diz Isaías aqui, meus irmãos, e demais textos que nós citamos aqui, nós vemos que a questão não é apenas ouvir. Todo mundo tem ouvido para ouvir, né? Não é apenas ouvir. A gente precisa compreender ou não fingir que a gente não está entendendo. Não adianta fingir que não é com a gente. Não é apenas ouvir, mas compreender o que precisa ser compreendido. Não é ouvir o que tem que ser ouvido apenas. Compreender o que precisa ser compreendido. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz: aqueles que são meros ouvintes da palavra, mas não praticam, enganam-se a si mesmos. Pois é. Em outras palavras, ouvir e compreender é o que leva o crente a praticar. Em síntese, aquele que ouve, compreende e pratica, ele vai dar frutos. E é isso que difere quem é mero ouvinte e quem não é. Não é por menos, meus irmãos, que Isaías está dizendo e insistindo: escutem. Escutem-me, ou seja, ouçam isto. Vocês precisam ouvir, vocês precisam compreender. O que? Comam o que é bom. Por quê? Porque a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Comer o que é bom é nutrir-se do verdadeiro alimento, o bom alimento, o pão da vida, a palavra de Deus, muito diferente dos pagãos que buscam se alimentar daquilo que não alimenta a nossa alma. Quando escolhemos o pão, estamos dizendo sim à salvação oferecida por Deus por intermédio do Messias prometido, a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a mais fina refeição.
não é nada que possa ser oferecido por esse mundo. O que nós vamos desfrutar é da vida eterna com o Senhor. Essa é a mais fina refeição que a alma dos famintos desfrutarão de graça, porque o preço já foi pago por meio da graça do Senhor Jesus. Este é o alimento que o Senhor reserva para aqueles que Ele tira do cativeiro, aqueles que Ele traz de volta para si, que Ele traz de volta para Jerusalém. O Senhor continua chamando o seu povo a sair do cativeiro, a sair do pecado. Essas palavras proféticas, elas precisam estar vivas nos púlpitos das igrejas, meus irmãos. O chamado do Evangelho precisa estar vivo na boca de cada crente regenerado pelo Senhor. Não só para desfrutar da vida eterna, não, mas também para ser um instrumento de salvação para outras pessoas, até a volta de Jesus. A escolha é de vida ou morte. Quem tem ouvidos para ouvir, escolherão um bom alimento, escolherão o pão da vida. Vemos no início lá do sermão que o chamado frisado por Isaías vai surtir efeito em um grupo específico, né? O outro grupo não vai ter nenhuma eficácia. O grupo é os que têm sede, os que têm fome. A estes agora, o profeta vai se dirigir mais claramente agora no último versículo, deixando de lado os simbolismos aqui. Isaías vai revelar o destino reservado ao povo que vai retornar do cativeiro babilônico, ou seja, o destino daqueles que ouvem o chamado. Olha o que diz o versículo 3: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vamos entender. Agora o texto não diz apenas ouçam, mas deem ouvidos e venham, né? Ou, como outras versões, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Veja que não se trata apenas do ato de escutar, né? Mas também de responder ao chamado. Em outras palavras, né? O que ele diz? Ouçam, né? Ouçam-me, deem ouvidos e venham a mim. Ele está dizendo o seguinte: obedeçam e venham a mim. É isso. O convite do Senhor encontra resposta naqueles que ouvem, de fato. É o chamado irresistível da graça destinado àqueles que têm sede e àqueles que têm fome. Agora Deus está falando claramente. Na sequência, as palavras de Isaías repetem o alerta, né? De antes, mas agora seguindo de uma promessa, né? Ouçam-me para que a sua alma viva. A promessa: farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. O destino dos que ouvem e respondem ao chamado é agora revelado muito claramente. Aquele que der ouvidos terá a alma eternamente viva na presença do Senhor. Aleluia. Essa é a promessa aos que ouvem e aos que respondem ao chamado. Mas na obediência, meus irmãos, consta, e aí a notícia não vai ser boa para alguns. Na obediência, alguns vão pensar assim: devia ter ficado em casa assistindo Fantástico. Na obediência consta algo mais que vai além de apenas escutar, de apenas às vezes dar uma resposta. Não, eu creio, eu acredito e tal. O obediente é aquele que não é um mero ouvinte, mas um praticante da palavra. Pois é. Por quê? Porque ele dá frutos para o reino. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é exortativo, porque ele deve despertar em nós a reflexão sobre que nível de obediência nós temos pautado a nossa vida. Em que nível de obediência eu balizo a minha vida cristã. Ser disciplinado para ouvir a palavra, isso é muito bom, isso é significativo, é um passo muito importante. Ser disciplinado, ouvir as mensagens, refletir, ouvir atentamente, isso é muito importante para a nossa saúde espiritual. Mas a obediência inclui o que vem depois disso, depois do ouvir.
Muitos de nós ouvimos a palavra, compreendemos, mas não obedecemos. Está dando para entender a diferença? No chamado do Senhor constam verbos imperativos aqui: ouçam e venham a mim. Então, mesmo para aqueles que já ouviram, já responderam ao chamado, essas palavras devem soar como um alerta contra o quê? Contra a apatia, contra o perigo de nós seguirmos a nossa caminhada cristã como meros ouvintes da palavra, acomodados no lugar que nós estamos. Venham a mim, deve soar para os crentes, meus queridos, como um chamado muito claro de obediência. Lembra da crise de inanição? Contra a crise de inanição espiritual, que às vezes atinge a igreja, e talvez seja o caso de alguns aqui individualmente, a profecia de Isaías vem exortar a uma transformação, ou a transformar em prática de obediência à palavra que nós ouvimos hoje, e não apenas saímos daqui como que olha, eu ouvi, foi legal, pastor, esse sermão foi uma bênção, muito legal. Eu quero te dizer que isso é muito bom ouvir isso. De alguma forma, houve entendimento do sermão. Mas é muito mais importante que aquilo que você ouve nos sermões se transforme em prática na nossa vida. É muito mais importante do que gostar do sermão, que entender o sermão. Por fim, versículo 3, encerra-se com a explicação da profecia, da promessa feita. Deus dará vida eterna às almas que responderem ao chamado. Por quê? Porque Ele mesmo decidiu fazer uma aliança com o seu povo. Claro que o povo não merece absolutamente nada. Eu achei engraçado que eu, cumprimentando uma amiga, e eu creio muito que ela virá para os caminhos do Senhor. Eu creio que todos, a gente tem que pregar com esse sentimento, de que todas as pessoas são potenciais futuros discípulos. Claro que a gente não sabe, mas então a gente crê. E aí eu dei uma palavrinha para ela lá, um dia, uma mensagem, ela disse assim, Deus confia mais em ti, do que em mim, porque eu achei engraçado demais isso, que Deus confia em mim, eu que tenho que confiar em Deus, coisa louca, Tem gente que acha que é tão bom, Deus, eu sei que tu confias em mim, Deus deve olhar assim, eu não confio não, porque eu sei muito bem quem tu és. Eu achei engraçado isso. Ou seja, é Deus que decide fazer uma aliança com o seu povo. O povo não merecia nada, mas Ele decide fazer uma aliança. Ele fala, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade, Deus é fiel, a minha, não cantamos essa música aqui na igreja, Deus é fiel a mim, não, Deus é fiel à sua palavra, fiel à sua palavra. Não tem música que a gente não precisa, que não deve cantar, fere as escrituras. Então aqui, o Senhor prometeu a Davi uma dinastia perpétua, a Davi. Como é que Davi entra nessa história aqui? Meus irmãos, eu separei o texto, só para não deixar no vácuo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz assim, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. A fidelidade de Deus é cumprida em Cristo, o nosso Senhor. Aquela aliança eterna destinada ao povo, nas palavras de Isaías, é o resultado da aliança davídica cumprida em Jesus Cristo. Essa é a promessa destinada a todos aqueles que creem que o Messias prometido veio, que Ele pagou na cruz o preço pelos nossos pecados. Por isso nós podemos comprar água da vida, pão da vida sem dinheiro, mas nós podemos ir e comprar um preço que foi pago por Ele que morreu na cruz, ressuscitou e voltará em tempo determinado, que seja breve. Aleluia. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, o cativeiro babilônico, anunciado por Isaías, é como um castigo de um pai que ama o filho. Qual é o pai que não sofre quando castiga um filho pelo seu erro, mas sabe que precisa fazer por amor,
Qual pai que não sofre em ver o filho chorando, sofrendo também por causa daquela disciplina? Mas que nós fazemos isso por amor. Quem é pai entende. E quem é filho só vai entender ou por meio do Espírito das Escrituras ou quando for pai. Eu brinco com meu pai que eu aprendi a ser filho só quando eu fui pai. Aí eu entendi muita coisa. Deus penalizou, meus irmãos, e penaliza os seus filhos. Se não fosse isso, não aprenderíamos a voltar para Ele. Não nos aprenderíamos a nos voltar para Ele, pobres, necessitados que nós somos, com sede, com fome, a ponto de morrer por inanição espiritual. O Senhor usa profetas para ecoar a urgência do convite, a urgência da convocação, da intimação, mas também para nos lembrar das suas promessas. Aleluia, aleluia. Esse texto de Isaías aqui nos ensina, entre tantas coisas, que o convite para participar do banquete da salvação preparado pelo Senhor não depende de poder aquisitivo, não depende de raça, não depende de estado social, de grau de escolaridade, depende de sede e de fome de Deus. Sabe aquele vazio que nada pode preencher no teu coração? Você é um potencial ouvinte para as palavras de Isaías esta noite. Venha, escuta, vem sem dinheiro e compre a água da vida. Pão, leite, vinho, água, aleluia. Em tempos em que a igreja precisa lutar, meus irmãos, contra essa crise de inanição espiritual, vazio de Deus, que fragiliza nós crentes na nossa caminhada, o Senhor nos convida a buscar ouvir diligentemente a sua palavra, mas não apenas isso, dar ouvidos a ela, praticá-la, mas infelizmente não é o que acontece. Muitas vezes não é o que acontece. Em vez de ouvirmos diligentemente, ouvimos negligentemente, ou nem mesmo ouvimos, ou levamos a vida como meros ouvintes, sem frutos, sem uma fé prática que nos identifique como verdadeiros cristãos que precisamos ser. Nós vimos nesse texto aqui que não dar ouvidos à palavra leva à escolha de alimento ruim, porque é a palavra que me prepara para fazer a escolha certa na hora, o discernimento, discernir o bom alimento do alimento mau para a minha alma. E quando escolhemos mal, são aqueles momentos em que nós igualamos aos ímpios, aos pagãos, que não se interessam por nutrientes espirituais. Que essa mensagem nos faça refletir onde nós temos investido nosso tempo, nossos recursos, as nossas energias, onde temos investido a nossa fé. Mas também possa nos consolar na certeza que, apesar de todas as dificuldades, não são poucas nessa vida, nós podemos nos alegrar na promessa da vida eterna, na vida abundante que nós recebemos do Senhor, aleluia, porque Ele fez uma aliança com o seu povo e Ele é fiel à sua palavra, aleluia. Mas esse consolo aí, meus irmãos, ele contudo não deve ser para nós razão de comodismo. Estou bem aqui. É nosso dever não apenas buscar esse bom alimento, mas repartir com outras pessoas. Eu preciso semear essa graça que nós recebemos. Nós temos a obrigação, nós temos o dever de repassar gratuitamente aquilo que nós recebemos pela graça. Aleluia. É importante frisar que essa crise aí de inanição, isso é importante, inanição espiritual que acomete muitos de nós, não se deve à escassez na fonte. Água e pão nunca faltaram
para a igreja do Senhor, a verdadeira. Nunca. Porque a fonte é eterna, ela jorra sempre, ela é eterna. O que faltam são mais pessoas com fome e sede desta água. Isso sim. Que o Senhor nos ajude a não nos encaixarmos nesse perfil aí. E que venha ao nosso socorro, meus irmãos, para que nós possamos vencer o vazio que nos fragiliza muitas vezes. Aqueles que têm ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome. Louvamos a ti, Senhor, por tua misericórdia de preparar para nós tamanho banquete espiritual, por meio da tua palavra, simples, eficaz para aqueles que ouvem e dão ouvidos. Quantas vezes repetida aqui, Senhor, a tua palavra: ouçam, escutem-me, venham a mim, venham às águas, comam do pão. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer toda desnutrição, toda inanição, todo vazio que muitas vezes nos fragiliza, Senhor, porque chegamos muitas vezes diante de Ti satisfeitos, sem fome, porque o mundo já nos saciou, sem sede, porque a água que o mundo oferece já nos abasteceu. Não podemos ser assim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter fome e sede constante de Ti, Senhor, porque isso nos faz verdadeiros discípulos. Ajuda aqueles que estão necessitados, ó Deus, de vencer as suas fraquezas, que possam vencer a sua inércia, Senhor, em nome de Jesus, porque a força não vamos encontrar em nós mesmos. Ajuda, Senhor, teus filhos a vencerem a paralisia espiritual, a de fato, Senhor, serem ouvintes, praticantes da tua palavra, para que não se enganem a si mesmos, como diz a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos graça, entendimento, em nome de Jesus. Amém.